Muito boa tarde a todas e a todos os presentes. Bem, eu vou aproveitar bem para não tomar o tempo do Pedro, portanto vou já avançar para a minha intervenção. Falar um bocadinho mais alto também. Bem, nós estamos de facto a viver uma conjuntura muito inusitada, fomos surpreendidos por um vírus estranho, um tanto meteórico e com consequências para a saúde que são ainda largamente indeterminadas e, portanto, todo o cenário que estamos a viver é repleto de incertezas. E neste cenário, o que este painel nos convida a fazer é precisamente um exercício reflexivo que nos permita, num primeiro momento e numa análise retrospectiva, identificar aspectos de natureza estrutural determinantes de vulnerabilidades face ao choque pandémico e às suas consequências socioeconómicas e, no imediato momento seguinte e numa ótica prospectiva desta vez, descortinar tendências e respostas de política que visem não só enfrentar as consequências imediatas da crise pandémica, mas, sobretudo, robustecer estruturas socioeconómicas de maneira a contrariar processos circulares e cumulativos no médio e longo prazo de que podem resultar efeitos persistentes de declínio económico e de vulnerabilização social. Ora, nós no Colabor tentamos fazer esse exercício precisamente no período em que as medidas de confinamento obrigatório nos colocaram em teletrabalho, tendo até desse esforço coletivo resultado um livro sobre as consequências socioeconómicas da Covid-19 que está prestes a ser publicado. E nesse exercício encontramos vulnerabilidades estruturais que se desvelam a diferentes escalas. À escala nacional, quando observamos Portugal em comparação com outros países da União Europeia, a uma escala setorial, onde se percebem suscetibilidades decorrentes da importância desproporcional e recentemente adquirida de alguns setores para o emprego e para o VAB, e, por fim, atendemos a vulnerabilidades que se distribuem desigualmente mediante o estatuto sociolaboral dos trabalhadores. E deste esforço coletivo, portanto, neste livro, desta análise, resultou a identificação de 4 principais determinantes estruturais de vulnerabilidade que se intersetam em estas diferentes escalas. O primeiro decorre de um padrão de especialização e de uma estrutura produtiva enviesados para o complexo turístico e imobiliário, que alimentou inclusivamente o crescimento e a criação do emprego a partir de 2013 e que se veio sobrepor a um tecido produtivo já marcado pela baixa produtividade e pela baixa remuneração do trabalho. O segundo decorre da pulverização e da fragmentação das organizações produtivas, de que resulta uma fragilização estrutural do emprego devido à sua excessiva dependência de entidades empregadoras de muito reduzida escala, microempresas e pequenas empresas, que apresentam elas próprias problemas estruturais de descapitalização e endividamento e, portanto, menor capacidade de resistência a um choque como o atual, que opera simultaneamente pelo lado da oferta e pelo lado da procura. O terceiro, naturalmente relacionado com os anteriores, decorre da baixa qualificação da população ativa, da maior prevalência de baixos salários e de uma tendência de precarização das relações de emprego, portanto, engendrando uma teia de fragilidades que se potenciam reciprocamente e que tendem a reproduzir-se e a intensificar-se pelo padrão de especialização da economia portuguesa e pelo perfil setorial da criação de emprego, especialmente o que se verificou nos últimos anos. E, por fim, um quarto determinante estrutural de vulnerabilidade tem que ver com a reprodução desta estrutura de desigualdades pela sua inscrição numa insuficiente cobertura de proteções primárias do emprego que resulta da redução das relações contratuais estáveis, da maior prevalência de contratos de duração limitada, da maior prevalência do salário mínimo, mas também de dinâmicas de integração por conta própria no mercado de trabalho que tendem a marginalizar uma parte significativa da população empregada de um acesso pleno à proteção social e, portanto, acentuam desse modo processos de segmentação do mercado de trabalho. Ora, o reconhecimento deste fecho de determinantes de vulnerabilização da estrutura socioeconómica portuguesa, ele enquadra o exercício perspectivo que nos ajuda a imaginar o futuro pós-Covid,
numa perspectiva de intervenções em que as respostas emergenciais surgem articuladas com reconfigurações institucionais e com políticas estruturalmente reparadoras. E essas reconfigurações institucionais e políticas estruturalmente reparadoras, a existirem, deverão assentar num tripé político-institucional que convoca políticas industriais, políticas de emprego e de qualificação e políticas de proteção social que sejam articuladas e dirigidas à contenção de dinâmicas cumulativas de recessão, de maneira a que possam apontar também para horizontes de esperança nesta fase pós-Covid que estamos aqui a tentar discutir. Ora, é precisamente neste enquadramento que o exercício perspectivo que tem vindo a debate tem enfatizado, sobretudo, uma tríade de propostas que nós, de uma maneira geral, tendemos a subscrever. Uma primeira, relativa à necessidade de reterritorializar a provisão, especialmente de bens que percebemos agora, nesta fase da pandemia, serem fundamentais ao bem público, recolocando o Estado no lugar central de racionalizador dessa provisão, o que implica também encurtar a extensão das cadeias de produção, incentivar uma reindustrialização que seja ecologicamente mais sustentável, que privilegie circuitos mais curtos de produção e de comercialização, às escalas nacional, regional e local, sobretudo, de maneira a reduzir uma vulnerabilidade que é induzida precisamente pelo excesso da especialização interna e, portanto, da correlativa dependência externa que lhe está associada. Um segundo eixo desta tríade de propostas passa por associar esta ecologia produtiva à diversificação da capacidade técnica e humana instalada no país, de maneira a reconfigurar o atual perfil de especialização produtiva, que é assente em produtos de baixo valor acrescentado e também alimentado, ora, por estratégias de externalização, que são cada vez mais digitalmente apoiadas no âmbito das cadeias de valor globais, ora, por dinâmicas de empresarialidade à escala interna, doméstica, muito próximas do autoemprego, ambas pressionando ao alijar da cobertura institucional do emprego e convergindo para a promoção de formas precárias de integração laboral. Por último, o último eixo desta tríade passa por direcionar as intervenções reparadoras no tal tripé político-institucional de que falei, de maneira a promover um perfil qualificante de diversificação económica e social, apostando em padrões de emprego seguro e de qualidade, de mais elevada qualificação e, portanto, enquadrado num sistema de proteção social que esteja capacitado para responder com eficácia a choques mais intensos, como este, mas também capaz de suster o embate direto nas populações mais fragilizadas. E, só para terminar, uma reflexão, que é, se do impacto deste patógeno meteórico vai emergir uma sociedade melhor, é de facto a pergunta mais importante que nós temos a fazer, mas a resposta, ela dependerá em larga medida da direcionalidade e da profundidade das intervenções estruturalmente reparadoras que o Estado e que nós, enquanto sociedade, estamos dispostos a adotar. Muito obrigada.